Havendo número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 37ª sessão ordinária, em 5 de maio de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Nercesian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Chiquinho Brazão, Jorge Pereira, Stepan Nercesian, Ivanir de Mello, Adilson Pires, professor Washington, Paulo Pinheiro, Carlos Bolsonaro, Rogério Bittar, Patrícia Amorim, Tereza Berger, Vera Lins, Dr. Jorge Manaia, Rosa Fernandes, Clarissa Garotinho, Jorge Felipe, Nereide Pedregal, Carlos Caiado e Tânia Bastos. 20. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nercesian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite a senhora vereadora Clarissa Garotinho. Encerra-se a sessão às 19h. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, profissionais que trabalham na casa, nós acabamos uma etapa aqui de discussões ontem com a aprovação, lamentavelmente, na minha opinião, do projeto das organizações sociais, mas o nosso trabalho de todos nós aqui continua e não para porque vencemos ou porque perdemos. Eu queria fazer uma rápida apresentação da situação que nós encontramos em relação ao funcionamento de uma unidade de saúde. Até durante a votação eu citei várias vezes aqui essa unidade de saúde, que é o Hospital de Acari. Por proposição nossa, foi criada aqui na casa uma comissão especial que visa avaliar todos os processos de terceirização ocorridos no governo passado. É uma comissão que já está se debruçando sobre as informações oriundas do Hospital de Acari, sobre a terceirização do Programa de Saúde da Família através do consórcio chamado CIESO, da terceirização através de organizações não governamentais das creches e ainda outras que virão durante o trabalho da comissão que está programado até o final do ano. Em relação ao Hospital de Acari, nós já tínhamos um conhecimento bastante razoável sobre o que é o Hospital de Acari desde a sua formação. Na época, eu exerci o cargo de deputado estadual e já naquele momento achava um absurdo a maneira como o governo municipal estava preparando a construção de um hospital e depois a entrega desse hospital de todo o patrimônio público, funcionários, todo o patrimônio público para organizações que não eram governamentais. Na verdade, a licitação, a concorrência, aconteceu lá atrás, em 2005, e na época, eu, ainda como deputado estadual,
discordava, através da nossa assessoria jurídica lá na LERJ, discordava da maneira como a licitação estava sendo feita. Conseguimos uma liminar que, na época, suspendeu o processo licitatório. Entretanto, a Procuradoria-Geral do município, à época, resolveu cassar a liminar que tinha sido dada para nós e também para o Ministério Público, que também tinha entrado com o mesmo tipo de atuação jurídica. Posteriormente, entramos com uma ação contra a licitação já ocorrida, dado o fato de que, nessa licitação, por estranho que possa parecer, apenas uma empresa se apresentou, nenhuma empresa mais quis, e esta empresa, evidentemente, foi a vencedora e é a atual gestora do Hospital de Acari. Nós já conhecíamos essa empresa, o trabalho dela, porque lá atrás, em 1998, o então governador Marcelo Alencar criou um projeto chamado Projeto HELP, da área da saúde, onde foram também terceirizadas as gestões públicas. E o fato foi tão grave que, já em 99, quando assumiu o governo, o então governador Garotinho, nessa época, o governador chegou ao máximo para poder manter o patrimônio público sem ser atingido, de colocar, numa noite em que ele decidiu que iria tirar essas empresas dos hospitais, ele botou carros da polícia na porta de cada um dos hospitais para que o patrimônio público não fosse levado na noite anterior ao fim da administração terceirizada. Já nessa época, esta mesma empresa estava gerenciando, era gestora de 2 hospitais da rede estadual. O hospital de Rocha Faria, em Campo Grande, e o Hospital Pedro II, de Santa Cruz. Já mostrava que, como empresa gestora, não era das melhores, tanto que o governador expulsou ela e mais outras empresas de outros hospitais. Aconteceu, então, que essa empresa ganhou a licitação, estabeleceu um contrato de gestão, contrato de gestão esse para 60 meses, que é o que está vigente até hoje, contrato esse que dava o valor na licitação de 340 milhões de reais para que esse hospital fosse gerido por essa empresa, em 60 meses. No primeiro período, quer dizer, um contrato de gestão que dizia o que o hospital tinha que fazer. Mas como é que vai dizer o que o hospital tem que fazer? Através de um estudo planejado pelos técnicos da saúde do Rio de Janeiro, profissionais da Fundação Oswaldo Cruz, planejaram e mostraram para aquela população que o hospital que deveria estar ali era um hospital de emergência, um hospital com 300 leitos, e como não poderia abrir imediatamente como um hospital de 300 leitos, foi aberto em etapas. A primeira etapa com 59 leitos, com 240 internações por mês, com aproximadamente 15 mil exames de laboratório de imagem, 15 mil atendimentos ambulatoriais, 20 mil exames de imagem em laboratório e um centro de cidadania para acoplar os moradores de Acari ao hospital. Tanto que na construção do hospital foi feita uma passagem coberta da estação do metrô de Acari até dentro do centro de cidadania, dentro do hospital. Esse centro de cidadania tem 9 lojas e essas lojas seriam alugadas pelo gestor para a iniciativa privada e tem um centro, um átrio, que se transformaria num centro de alimentação. Pois bem, passado o período, a empresa recebeu todos esses meses. Aliás, o hospital ficou 3 anos parado, o contrato foi assinado no dia 1º de novembro de 2007. Após a assinatura do contrato, o hospital passou a receber, a empresa passou a receber as parcelas fixas e as parcelas variáveis. E, para nosso espanto, no ano de 2008, no ano passado, funcionando apenas 9 meses e meio, de 17 de março a 31 de dezembro, eles receberam 37 milhões e 800 mil reais de recursos da prefeitura para gerenciar um centro de cidadania fechado, um hospital de emergência que não tem emergência e 9 equipes do Programa de Saúde da Família que não funcionam. Além do mais, o que estava contratualizado em cada uma das etapas, o número de atendimentos no ambulatório, o número de internações, o número de exames laboratoriais, o número de exames de imagem e o centro de cidadania, nada disso foi feito conforme contratualizado. Esses dados que eu estou falando
estou me reportando à documentação que nos foi enviada pelo Tribunal de Contas do município e pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, diante desse fato, nós estamos com 2 casos claros em relação a esta unidade de Acari. O primeiro deles é, nós temos um contrato em vigência, um contrato de 60 meses, que até agora foram cumpridos pouco mais do que 12 meses. Então, nós temos um grande tempo de contrato, um contrato absolutamente nocivo para as finanças públicas. Não é possível que vocês possam acreditar, eu não acreditei quando me disseram, levei umas 2 semanas para... Só quando eu li, eu pude acreditar no que estava escrito num dos aditivos do contrato. Dizia o seguinte: se o cumprimento das metas do contrato não forem tiverem algum tipo de obstáculos que tenham como origem problemas da Secretaria Municipal de Saúde, a empresa vencedora do certame receberá 90% integralmente do pagamento mensal do contrato. E mais impressionado fiquei, como não só a empresa recebeu 90%, como recebeu também os 10% a mais que ficavam para ser avaliados pelo critério de qualidade. Ou seja, nós pagamos 37 milhões e 800 durante 9 meses e meio para um serviço que não foi feito conforme está no contrato. Então, o primeiro fato é que esse contrato tem que ser revisto pela atual Secretaria de Saúde. E o segundo fato, nós temos que saber por que, quem e como foi feito esse contrato que foi assinado em 1º de novembro de 2007. Então, esses fatos levam a ter claramente uma importância, porque este hospital está beneficiado no projeto aprovado ontem das OS. Lá no projeto fala que só serão unidades novas, nenhum hospital, apenas o Hospital de Acari, além das unidades novas e do Programa de Saúde da Família. Então, acho eu que nós temos que prosseguir nesta avaliação. Dei publicidade ontem e anteontem, através do jornal o Globo, sobre as informações que nós já temos hoje a respeito deste contrato de Acari. Estou solicitando, estou pedindo, estou correndo, inclusive aqui, vou pedir hoje durante a sessão para os vereadores que estão aí. Assinatura para que nós possamos instalar uma CPI. CPI esta que irá avaliar o que aconteceu durante o ano de 2008, tudo aquilo que foi, aliás, tudo aquilo que não foi feito e deveria ter sido feito durante o ano de 2008 em relação ao Hospital de Acari. Peço aos senhores a gentileza de entenderem o pedido, aqueles que puderem politicamente assinar, nós estamos conversando, inclusive, conversei há pouco com o vereador Carlos Eduardo, que falou sobre a vontade também do bloco de esquerda em fazer uma mesma CPI. Eu estou tentando, humilde e quase que infantilmente, não sei se cabe nessa casa ser infantil, mas como eu sou pediatra, eu estou infantilmente propondo o seguinte: se eu não for o autor da proposta de CPI, eu não participarei da CPI, porque o meu partido é composto de dos últimos 2 moicanos aqui presentes, eu e o vereador Stepan. Pela proporcionalidade, a CPI será composta por um membro do bloco de esquerda, por um membro do DEM, por um membro do PSDB, por um membro do PMDB, e se não for eu o autor, será completada por um outro vereador do grupo de partido de 3 vereadores. Então, acho que este trabalho que está sendo feito já pela Comissão Especial de Terceirização é um trabalho importante e peço aos senhores a possibilidade de assinarem o meu pedido de CPI para que a gente possa participar com toda a transparência. Aqui não há nenhum tipo de retaliação a quem quer que seja, né? Outras CPIs estão correndo na casa. Esta CPI é para avaliar um fato claro. Estamos tentando entrar exatamente neste fato. Há um fato claro, dado por documentos que já temos hoje do Tribunal de Contas, da própria Secretaria. Pagamos por um contrato que não foi cumprido. Então, é um fato claro e lógico para que seja instalada uma CPI, porque o volume de dinheiro é muito grande. São 37 milhões e 800 já foram para o ralo e ainda sobram a diferença para os 374 milhões, que é o total do contrato. Conto com o apoio dos seus vereadores para assinar o nosso pedido de CPI e vou abrir mão de uma parte aqui do meu tempo para que a vereadora Clarissa Garotinho, quase que eu errei o nome aqui agora, falando o nome da sua mãe,
use o tempo que me resta e agradeço também a gentileza de já ter assinado, e outros colegas do PMDB, do PSDB e do próprio vereador Adilson Pires, deixou o PT também, vereadores do PT que já assinaram conosco aqui o documento. Muito obrigado. Não tendo o nobre orador utilizado o seu tempo, está aberto, está franqueada a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Que dispõe de 7 minutos, nobre vereadora. Caros colegas vereadores, eu faço hoje uso desta tribuna para agradecer, em primeiro lugar, a todos os vereadores desta casa que assinaram o pedido de requerimento que eu criei, pedindo uma nova CPI nesta casa para apurar as irregularidades na construção da Cidade da Música. A gente sabe que já houve um esforço muito grande dessa casa, quando já abriu anteriormente uma CPI, e acabou que essa CPI terminou com 2 ou 3 relatórios diferentes. E agora surgem fatos novos. O prefeito Eduardo Paes solicitou uma auditoria nas obras e no projeto da Cidade da Música. Esse projeto estava orçado inicialmente em cerca de 80 milhões, e ele já custou aos cofres da Prefeitura 439 milhões. Segundo a auditoria feita pela Prefeitura, ainda serão necessários gastar mais 150 milhões e ainda vai precisar do prazo de mais 1 ano para se concluir as obras da Cidade da Música. Eu acho que a sociedade ainda espera respostas desta casa e respostas do Poder Executivo. Segundo também essa auditoria, existem lá fortes indícios de superfaturamento, de fraude na cotação de preços, irregularidades na contratação de serviços e na compra de equipamentos e problemas também na execução do projeto. Problemas do tipo, um microfone que se compraria numa loja por R$ 2.227, foi comprado, foi adquirido foram adquiridos 34 microfones pelo preço de R$ 15.556. Ou seja, uma diferença de 600%. A mesma coisa na compra de mini disques, que custariam R$ 10.481 e no mercado, custaram R$ 10.481, quando no mercado custaria R$ 1.100. Ou seja, uma diferença de preço de 853%. A mesma coisa um amplificador, que nas lojas seria comprado por R$ 5.500 e foi comprado por R$ 33.200. Outras irregularidades constatadas na auditoria foi, por exemplo, que as empresas de engenharia que participaram da tomada de preço na compra desses equipamentos não possuem registro no CREA do Rio de Janeiro. São indícios muito fortes. E nós precisamos prestar contas ao cidadão que paga em dia os seus impostos de como estão sendo utilizados os recursos públicos que foram gastos nesse projeto da música, da Cidade da Música. Eu queria também destacar que eu não sou contra a Cidade da Música. Eu acho que equipamentos culturais são importantes para a nossa cidade. Quando se construiu o Teatro Municipal, também muita gente se manifestou contrária à construção do Teatro Municipal, e hoje o teatro é um sucesso. Recebemos aqui espetáculos maravilhosos. Eu não sou contra a Cidade da Música, o que eu sou contra é se utilizar recursos públicos, uma obra orçada inicialmente em 80 milhões, já ter custado 439 milhões e ainda haver agora uma previsão de se gastar mais 150 milhões do dinheiro público com essa Cidade da Música. Então, eu quero agradecer aos vereadores que assinaram essa proposta, porque com esses 589 milhões que vamos gastar com a Cidade da Música, nós poderíamos construir, por exemplo, quase 2 estações de metrô. Poderíamos construir 4 hospitais, como hospitais da Rede Sara. Poderíamos construir cerca de 150 UPAs, ou postos de saúde. Então, são recursos públicos que precisam ser utilizados com responsabilidade. E esse será o objetivo da nossa CPI
que está sendo aberta hoje nesta casa, de averiguar a utilização destes recursos públicos e as novas denúncias que estão sendo levantadas pela auditoria que foi feita pelo prefeito Eduardo Paes. Eu acho que o vereador Sirquis está pedindo uma parte, é isso, vereador? Sim, apenas, nobre vereadora Clarissa, corroborando com a sua preocupação, eu tive a oportunidade de, há coisa de 2 meses atrás, fazer uma inspeção na Cidade da Música, acompanhado de 2 grandes especialistas, que é o maestro John Nashling, que foi até pouco tempo regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo, da USESP, e também gestor da Sala São Paulo, e do José Roberto Walker, que era o seu braço direito, a pessoa que tem dimensão administrativa de como é que essas coisas são geridas, para poder formar um juízo a respeito daquela situação. Eu sou muito crítico à Cidade da Música em relação à sua localização, que eu acho totalmente inadequada. A minha proposta, na época que era secretário de urbanismo, era fazê-lo na estação da Leopoldina, no centro da cidade, onde ela pudesse ter um papel de revitalização urbana. Não foi possível. Acho que ela também está superdimensionada. Aquilo é grande demais e, portanto, caro demais. Agora, de qualquer forma, como Vossa Excelência assinalou, existe. Está lá. E, então, é um problema com o qual a cidade vai ter que lidar. Não adianta a gente agora querer que ela desapareça. Às vezes dá vontade, mas não adianta. Então, o que me foi dito por eles é que, numa avaliação preliminar que eles fizeram, acreditavam que o investimento da ordem de 40 milhões fosse suficiente para que, de fato, pudesse-se progressivamente, dentro de um cronograma escalonado, se colocar aquilo em funcionamento, começando pela Orquestra Sinfônica, no prazo de 1 ano e meio, e depois, sucessivamente, as outras atividades previstas. Então, uma coisa interessante da CPI que Vossa Excelência propõe estudar é porque há uma certa contradição entre aqueles que afirmam que é necessário 120, ou já havia até 150 milhões adicionais, e uma avaliação bem mais comedida, que foi essa, que um investimento da ordem de 40 milhões seria suficiente para colocar a sala em funcionamento. Muito obrigado. Bom, nobre vereador Sirquis, é importante ressaltar que a nossa CPI, que está sendo aberta, ela não tem um caráter pura e simplesmente denuncista, e nem pretendemos, com essa comissão parlamentar de inquérito, fazer nenhum tipo de uso político deste instrumento que essa Casa Legislativa nos oferece. O nosso objetivo é dar respostas concretas à sociedade que ficou indignada, com razão, né, pelos gastos excessivos na construção da Cidade da Música. Então, quero mais uma vez, finalizando, agradecer a todos os vereadores que apoiaram essa proposta e permitiram que nós pudéssemos hoje estar abrindo essa comissão parlamentar de inquérito para avaliar as irregularidades, supostas irregularidades na construção da Cidade da Música. Muito obrigada. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que requer, na forma regimental, a retirada da ordem do dia do projeto de lei número 1158 de 2007, de sua autoria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei número 1310, de 2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes Neto e Carlos Caiado, que institui o serviço de coleta de pequenas cargas mediante a utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado motofrete, e da outras providências. Está pendente de votação do requerimento de adiamento por uma sessão.
Senhores vereadores que aprovam o requerimento de adiamento de votação por uma sessão, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará na próxima sessão. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1491, de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de crachá de identificação que permita a visualização de nome, função e foto dos funcionários que prestam serviços como segurança em casas noturnas, bares e restaurantes. A matéria está em votação e exige o quórum de maioria absoluta. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários votarão não. Votação liberada. Sim. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, vai ao autógrafo. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Raimon. Senhor presidente, excelentíssimo senhor vereador Jorge Felipe, digníssimo presidente desta casa, senhoras vereadoras presentes aqui no plenário, senhores vereadores, meus companheiros, eu faço questão de ordem e perguntava aqui ao meu amigo querido Stepan Essessian se há uma questão de choque de ordem, mas a questão é de ordem, né? E eu então, na verdade, faço uma questão de ordem que eu intitulo Em Defesa do Poder Legislativo. Dirijo-me a meus pares com o objetivo... Muito obrigado. Com o objetivo de estabelecer um debate de extrema importância para o fortalecimento desta Casa Legislativa. Dei entrada na sessão de ontem, dia 5 de maio, em um projeto de decreto legislativo para sustar os incisos 1 e 2 do artigo 3º
e o artigo 4º e seu parágrafo único do Decreto número 30.587/09, publicado no dia 8 de abril do Diário Oficial do Município, pelo prefeito Eduardo Paes, dispondo sobre o recadastramento do comércio ambulante na cidade do Rio de Janeiro. É de suma importância que a gente se ocupe dessa matéria. A minha preocupação com a ordem pública vem sendo expressa desde meu primeiro pronunciamento no dia 16 de fevereiro, registrado nos anais dessa casa. Na ocasião, afirmei que a ordem pública, pautada pelo Poder Executivo, é fundamental para o desenvolvimento da organização do município, mas que, à luz da crise econômica mundial, caberia ao Rio manter sua economia aquecida, fortalecendo o consumo interno. Conclui que, nesse sentido, deveríamos discutir a ordem pública não apenas pela ótica do ordenamento e da repressão, mas através de uma articulação com a política pública de geração de trabalho e renda, contribuindo também para o enfrentamento da crise. No âmbito de minhas atividades parlamentares, com o objetivo de participar do desafio de construir a ordem pública em nossa cidade, propus com o Bloco de Esquerda a criação de uma comissão especial para atualizar a Lei 1876 de 1992, que dispõe sobre o comércio ambulante. Para mim, esta lei, que teve como um de seus principais formuladores e articuladores o senhor presidente dessa casa, o senhor vereador Jorge Filipe, possui a capacidade de ordenar a vida pública, constituindo canais de mediação e debate entre os diversos atores. Estamos estudando a revisão desta lei através de uma comissão especial, muito mais pelas necessidades históricas engendradas a partir das transformações tecnológicas e de seus impactos em nossa cultura, do que pelo caráter da lei, que considero vigorosa. Devo ressaltar que o prefeito Eduardo Paes demonstra um espírito propositivo em pensar a ordem pública no Rio de Janeiro, sinalizando alternativas de geração de trabalho e renda para o conjunto de trabalhadores ambulantes. No dia 7 de abril, quando lançou o decreto 30.587/9, lançou também o projeto Empresa Bacana, que vai oferecer, a partir de agosto, cursos de qualificação e empreendedorismo para os ambulantes do bairro da Tijuca, que fizerem o cadastramento, independente de conquistarem ou não a permissão para trabalhar. A Secretaria Municipal de Trabalho, na figura do secretário Augusto Ribeiro, terá a tarefa de articular essa iniciativa com diversas secretarias, com o SEBRAE e com o conjunto dos trabalhadores. Proponho um PDL para sustar alguns itens do decreto número 30.587/9, pois entendo que cabe ao Poder Legislativo sustar os atos que extrapolam o poder regulamentar do Executivo previsto em lei. Tenho este entendimento baseado em alguns dos princípios norteadores do Estado Democrático de Direito. Uma vez que o Estado criou as leis e estas passam a ser aplicáveis, o próprio Estado fica submetido ao cumprimento das regras dos limites por ele mesmo impostos. Outro princípio importante é que o poder estatal é limitado pela lei, não sendo absoluto, e o controle dessa limitação se dá através do exercício das funções de cada um dos três poderes. E mais, a Constituição Cidadã, a Constituição da República, é taxativa ao definir que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos. Nesse sentido, cabe a esta Casa Legislativa debater e dialogar com o Poder Municipal sobre o Decreto 30.587/9, pois ele conflitua com alguns artigos da Lei 18.7692, quando confere à Secretaria Especial de Ordem Pública a definição dos locais para o exercício do comércio ambulante e a definição dos números de autorizações que serão concedidos para cada local. A Lei 18.7692 é clara: o zoneamento dos locais e a demarcação das áreas para o desempenho das atividades comerciais cabem às comissões regionais, que estão previstas e definidas no texto da lei. Quanto ao número de autorizações concedidas, a lei já estabelece o quantitativo de comerciantes ambulantes fixos
por meio do anexo 1 da própria lei. No que diz respeito ao artigo 4º e seu parágrafo único, o decreto contrapõe-se à Lei 1876 em seu artigo 6, pois esta já dispõe sobre as comissões organizadoras e define sua composição, garantindo inclusive a participação de entidades representativas dos ambulantes. Chamo a atenção dos senhores vereadores para essa mudança proposta pelo decreto do Executivo. Considero grave quando o decreto redefine tais comissões e exclui, vereador Eliomar, os trabalhadores desses espaços de discussão. Nobres colegas vereadores, eu entendo que o desafio da construção da ordem pública no Rio de Janeiro é o desafio de todos nós, homens e mulheres que vivemos na cidade do Rio de Janeiro. E, sobretudo, o poder legislativo dessa cidade deve trabalhar incansavelmente por sua independência, pelo livre exercício de suas funções e compreendendo que o debate a ser travado com o Poder Executivo Municipal para a revisão do Decreto 30587/09 é de extrema importância para a vitalidade da Câmara Municipal e para a manutenção da ordem pública. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 1138/2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que obriga a venda de ingresso de jogos de futebol pela internet na cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências. O projeto encontra-se em votação. Gostaria de pedir adiamento da votação por 2 sessões. Solicitado o adiamento da votação por 2 sessões. 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto está adiado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária e segunda discussão. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 21 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que altera o artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, proibindo a realização de sessão secreta. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários votarão não. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, um total de 34 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Votará em segunda discussão após o intervalo de 10 dias. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1913 de 2008, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que regulamenta a titulação de terra dos habitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha e dá outras providências. Não havendo Pela ordem, presidente. orador para discutir a matéria, encerrada a discussão, Pela ordem. para encaminhar o nobre vereador Adilson Pires.
quando o projeto voltar. Eu avisei ele para refazer a fala. Refazendo, projeto de lei em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1913 de 2008 do senhor vereador Jair, que regulamenta a titulação de terra dos habitantes do Parque Natural Municipal de Mendanha e outras providências. Pela ordem, nobre vereador Adilson Pires. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, de comum acordo com o autor da matéria, já havia conversado com o vereador Jorge Felipe, gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 5 sessões. O presidente submete ao plenário proposta do vereador Adilson Pires pelo adiamento da discussão da matéria por 5 sessões. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. A discussão está suspensa por 5 sessões. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 980-A/1995, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que fica obrigatória a colocação de cartazes educativos de prevenção da AIDS nos apartamentos de motéis e afins. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e segue autógrafos. Em tramitação ordinária em segunda discussão em quinta sessão. Projeto de resolução número 48 de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que regulamenta e dispõe sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação, a emenda de número 1. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Emenda número 1, em votação. Os postos de votação já estão liberados. Está difícil. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, vai à promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quinta sessão.
Refazendo a fala, foi votada a emenda de número 1. Agora o projeto assim emendado. Os senhores Pela ordem, vereadores, senhor presidente. os senhores vereadores que forem favoráveis deverão votar sim. Os que forem contrários deverão votar não. Vamos votar agora o projeto assim emendado. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 26 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto de resolução 48 está aprovado. Dispensada a redação final. Vai à redação final. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária de segunda discussão em quinta sessão. Projeto de resolução número 55, de 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que impede a realização de sessão secreta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e revoga os artigos que mencionam. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. Quem são?
presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim. Não vai conseguir votar. Como vota o nobre vereador Alexandre Cerruti? Qual o voto de Vossa Excelência? Declaração de voto, senhor presidente. O voto do vereador Alexandre Cerruti é sim. Dessa forma, votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, vai Declaração de voto, senhor presidente. a promulgação. Para a declaração de voto, nobre vereador Rogério Bittar. Queria agradecer a todos os vereadores. Acho que a casa hoje deu uma demonstração de transparência, com o trato da coisa pública, em particular com o trabalho legislativo. Nós aprovamos aqui 2 projetos importantes que tratam do mesmo assunto. O primeiro, nós ajustávamos dentro da lei orgânica o fim da sessão secreta. Nós estamos falando o fim da sessão secreta, não do voto secreto, porque o voto ele já não é secreto, todos sabem. Nós temos 2 grandes telões aqui dentro desse plenário, e então o voto já não é secreto, ele é aberto, ele é público. Porém, existia ainda um artigo dentro da nossa lei orgânica que permitia, em casos particulares, que a casa pudesse promover sessões secretas, ou seja, sem a participação da população, sem a participação da imprensa, como, por exemplo, aquela que ocorreu com o Renan Calheiros, quando foi pedido a cassação do Renan Calheiros e fizeram através de sessão secreta e impediram até mesmo deputados de participarem daquela sessão. Então, foi uma demonstração importante que esse legislativo deu, que temos coragem para votar todos os assuntos, seja ele qual for, abertamente para o público e para a imprensa e para toda a sociedade. Então, tanto nós ajustamos a lei orgânica, como posteriormente pudemos ter a oportunidade de também votar, ajustando, botando o regimento interno da casa adequado a esta questão também do fim da sessão secreta. Então, parabéns para o Legislativo Carioca, que tem exercido um papel importante, né? Prova disso foram, ao longo dessas 2 semanas, uma votação polêmica, que foi a votação das OS, e a mesa diretora teve tranquilidade, serenidade e sabedoria de conduzir com muita tranquilidade as votações, tendo, né, todas as suas galerias completamente tomadas pela população, em particular por um movimento sindical, e mesmo assim os vereadores tiveram condições de votar. Então, esse voto demonstra que nós estamos abertos para toda a população. Parabéns para cada um dos vereadores que votaram a favor da proposta. Para a declaração de voto, a nobre vereadora André Gouveia Vieira. Presidente, parabenizando o esforço do vereador Rogério Bittar, mas lembrando que nós ainda temos o voto secreto na Câmara por conta do Código de Ética e da Comissão de Ética, dos procedimentos na hora de votação de uma possibilidade de cassação de mandato. Então, infelizmente, ainda existe essa exceção, que eu acho errada, mas que nós tivemos que voltar atrás na nossa decisão anterior de acabar com votação secreta por conta de acompanhar a Constituição Federal, o Congresso Nacional, que exige o voto secreto nas cassações de mandato. Obrigada. Acrescenta a fala de Vossa Excelência, inclusive uma decisão transitada de julgado do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido. Exatamente. Palavra pela ordem, a nobre vereadora Patrícia Morim. Senhor presidente, estou encaminhando para a secretária de Educação um pedido de esclarecimento através de requerimento de informação sobre uma matéria do RJTV de 27 de abril, onde a secretária diz o seguinte, uma matéria exposta no RJTV do dia 27 de abril. Ela falava sobre os analfabetos funcionais e a proposta de, em 8 meses, recuperar o tempo perdido com aulas complementares. Mas a fala da secretária diz o seguinte: essas crianças vão ter aulas todos os dias, em turmas separadas.
Eles não terão aulas de educação física, nem algumas outras atividades que os colegas vão ter para que a gente possa, em 8 meses, recuperar o aprendizado dessas crianças. Bom, primeiro, acredito que essas crianças, consideradas semi-analfabetas, elas são vítimas de um sistema de educação que não foi eficiente no que se propôs. Portanto, retirar as aulas de educação física, que muitas vezes são prazerosas, passou para mim uma situação de... Elas estão de castigo. Então, elas são penalizadas duplamente. Primeiro, porque elas não tiveram a capacidade, a escola não foi capaz de alfabetizá-las no tempo adequado, e elas são penalizadas porque são retiradas as aulas de educação física e as outras atividades complementares. Então, primeiro, eu achei que isso pode não ser um fator motivacional para que as crianças consigam, num tempo recorde, recuperar esse tempo perdido. Eu não concordo com isso. Aliás, eu sou contra esse tipo de atitude. E, em um segundo momento, por a secretária não compreender a importância da educação física escolar como complemento, sim, indispensável nesse processo de educação e formação desses jovens. Não só porque é uma atividade, como o nome fala, educar através de uma prática de uma atividade física, mas, sobretudo, pelos conceitos e os fundamentos que essa atividade traz para esse segmento, principalmente o segmento de informação, né? Porque não são passadas só fundamentos técnicos de modalidades esportivas, conceitos como socialização, como atividades em equipe, atividades praticadas fora daquela sala de aula, atividades dentro da sala de aula teóricas são passadas por uma atividade prática fora da sala de aula de uma forma lúdica, tão indispensável para essas crianças. Então, eu gostaria que a secretária refletisse sobre isso e esclarecesse essa entrevista, essa fala. Porque eu acho que se nós nos propusermos a educar dessa forma, nós estamos fadados ao fracasso, né? Se quer ter um resultado imediato, em tempo recorde, e penalizar duplamente uma criança, um jovem, eu não acredito que isso seja uma proposta que possa ser eficiente. Então, eu gostaria muito que a secretária refletisse e que esclarecesse se essas crianças realmente não terão atividade física, enquanto que as outras que tiveram aprendizado reconhecido através de prova, que não sei se essas provas também refletem se essas crianças são capazes ou não. Às vezes, em uma prova que ela não saiu bem ou porque não estavam naquele dia muito bem, eu não sei se elas são qualificadas somente por causa de uma avaliação, mas, enfim, se elas não conseguiram atingir notas necessárias para serem aprovadas nesse processo, por que elas são penalizadas enquanto as outras terão as suas atividades curriculares normais? Então, eu faço esse apelo, é um apelo que não é só meu, que sou professor de Educação Física, mas também um apelo que recebi através do Conselho Regional de Educação Física. Eram essas as minhas considerações e aguardo o mais rápido possível o esclarecimento da secretária de Educação, Cláudia Coxim. Muito obrigada. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 12 de 2006, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Orgânica do município do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a iniciativa e competência privativas do prefeito quanto à apresentação de projetos de lei e a organização da administração pública. Está pendente de votação o requerimento de adiamento de votação por 5 sessões. Para encaminhar o novo vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a pedido da autora do projeto, que teve que se afastar do plenário por um problema de natureza odontológica, eu peço que o adiamento dessa matéria seja por 2 sessões e não por 5. A presidência submete ao plenário a proposta caminhada pelo nobre vereador Alfredo Sirquis, que substitui a proposta anterior de adiamento por 5 sessões, substituindo-a por uma prorrogação, por um adiamento por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está adiado por 2 sessões. Passa-se a matéria seguinte.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 13, de 2009, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de individualização do medidor de consumo de água, hidrômetro, em edificações multifamiliares e da outras providências. O projeto está em votação e exige maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao projeto votarão sim e os contrários não. A presidência submete à deliberação inicialmente a emenda de número 1. Senhores vereadores que forem favoráveis à emenda de número 1, deverão votar sim, e os contrários, não. Emenda de número 1 ao projeto de lei número 13 de 2009. Número 15 da pauta. Mas é da emenda agora. Liberado para votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 21 senhores vereadores, não 1 senhor vereador. Não há quórum para deliberar. Passa-se a matéria seguinte. Para a declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, novo vereador Alfredo Siquis. Bem, senhores e senhoras vereadores, eu inicialmente tive a intenção de fazer o encaminhamento de votação desse projeto, né, que não pôde ser deliberado por falta de quórum, e gostaria apenas, muito resumidamente, de dizer que considero a intenção do nobre vereador Jorge Mauro extremamente meritória, porque ataca uma das grandes deformações que nós temos nessa cidade e nesse estado, relativas à questão da medição do consumo de água. Na verdade, esse consumo, o consumo das unidades residenciais, das famílias, não é medido, e é medido apenas o consumo do prédio. Então, o que acontece? A família A é cuidadosa, economiza água. A família B desperdiça água, deixa a torneira aberta, etc., etc. E, no entanto, o consumo é pago pelo conjunto de famílias, pela média, sem que de fato exista nenhum mecanismo de estímulo à economia de água. Então, você botar medidores individuais
em cada unidade residencial, e não no prédio no seu conjunto, é uma medida de bom alvitre. Vai surgir, em relação a esse projeto, uma discussão de constitucionalidade. Vão alegar que esse projeto cria despesa, e não só cria despesa para uma outra esfera de governo, que seria a esfera estadual, pelo fato da SEDAI ser a concessionária de águas e esgotos do município do Estado do Rio de Janeiro, inclusive no município do Rio de Janeiro. Mas me parece que esse assunto é um assunto extremamente relevante e que nós devemos até encarar essa eventual arguição de constitucionalidade, porque é muito importante que se comece a pontuar de que as famílias têm que ser responsabilizadas individualmente pelo seu consumo de água, e não o consumo de água ser feito pela média do consumo de 10, 20, 30, 50 famílias, porque senão nós nunca vamos estimular o bom hábito de economizar água. Dito isso, existem, dentro do projeto, uma série de problemas de natureza técnico-legislativa que eu acho que nós teremos oportunidade de emendar em segunda votação. Já existem emendas nesse sentido, acredito, inclusive, da vereadora Andréa Gouveia Vieira. Então, a minha posição em relação a esse projeto, caso nós tivéssemos tido, de fato, o quórum necessário, é de que ele fosse aprovado em primeira votação para que pudesse ser emendado em segunda. Muito obrigado. Para a declaração de voto, o novo vereador Andréa Gouveia Vieira. Concordo com o vereador Sirquis, muito oportuno e meritório o projeto do ex-vereador, nosso colega Jorge Mauro, e queria fazer alguns comentários sobre a fala do vereador. Na verdade, nós não estamos criando despesas para a SEDAI, ou seja, para outro ente do governo. Primeiro, que, na verdade, a SEDAI continuará emitindo uma só conta para o edifício multifamiliar, uma só conta. Quem vai fazer o controle e a divisão dos gastos é o condomínio. Isso já existe, isso já está acontecendo em vários edifícios da cidade do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca principalmente. Vários condomínios já colocaram, andar por andar, apartamento por apartamento, os medidores. Então, quem vai pagar a conta é o condomínio que paga a conta SEDAI, que vai continuar mandando normalmente o que sempre fez. Então, não cria nada, a gente não está interferindo em outro poder ou numa empresa estadual. Estou fazendo uma emenda para apresentar na segunda discussão, que inclui os edifícios comerciais, que estão fora desse texto original que nós aprovamos. É importante incluir os edifícios comerciais também. E esse projeto, embora se destine aos novos edifícios, às novas construções, e isso é tarefa do município, sim, dizer como é que os edifícios precisam ser construídos, o que se exige na construção dos edifícios, que seria esse controle interno, apartamento por apartamento da água, na verdade, não impede que os atuais edifícios façam esse controle, como já está acontecendo, conforme vários exemplos e várias informações que chegaram até o gabinete. Então, acho que é importante e já peço apoio para a emenda que virá para a segunda discussão, incluindo os edifícios comerciais. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação, projeto de lei número 1749/2008, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo, que considera de utilidade pública o Grupo de Teatro Amador, Companhia de Teatro Contemporâneo. O projeto está em votação.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1772, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que considera de utilidade pública o Centro de Convivência Infantil. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1830, de 2008, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que considera de utilidade pública o Comitê para a Democratização da Informática, CDI. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1600, de 2008, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, que veda a adoção pelas escolas de samba de enredo ou qualquer alegoria de cunho religioso, ou que retratem o martírio de grupos sociais, religiosos ou étnicos. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Para encaminhar, Para senhor encaminhar, refazendo a fala, para encaminhar a votação, a nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, este projeto eu entendo que é muito importante, sim. Nós, inclusive, estamos apresentando uma emenda. Eu conversei com alguns vereadores e retirando a palavra etnia do texto. Então, eu já colhi, inclusive, a assinatura de todas as comissões, dos membros de todas as comissões, para que, em segunda discussão, nós possamos apresentar esta emenda. Porque o projeto é muito simples. Ele apenas veda que sejam usados em enredos ou alegorias temas que causem martírio ou sofrimento a grupos sociais ou religiosos, mas não veda, porque um dos artigos prevê que o enredo ou alegoria poderá ser usado caso as lideranças representantes daquele segmento apoiem. Foi o que aconteceu no último carnaval, quando a escola Porto da Pedra ia apresentar um enredo sobre a Inquisição, feria alguns conceitos da igreja, me parece, e houve uma reunião entre o carnavalesco e a Igreja Católica e chegaram a um consenso. Houve o desfile e ninguém saiu prejudicado, a igreja não saiu prejudicada, a escola de samba não saiu prejudicada. O que nós queremos é evitar o que aconteceu ano passado, quando uma escola e um carnavalesco da maior competência, que foi o Paulo Ramos. Paulo Ramos? Apresentou um tema, o Holocausto, em que o nazista, o assassino Hitler, simbolicamente dançava em cima de um carro repleto de cadáveres. Então, é isto que nós não queremos que aconteça. Mas, como eu disse há pouco, nós vamos apresentar uma emenda retirando a palavra etnia, até para não trazer problemas para raças ou para os índios, enfim. Desde que consultadas as suas representações e haja um acordo entre elas, qualquer enredo ou alegoria poderá referir-se àquilo que bem entender. Muito obrigada, senhor presidente. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Alfredo Serquis. Senhores e senhoras vereadores, nobre vereadora Tereza Berger, eu estou absolutamente convencido da boa intenção do projeto de lei que Vossa Excelência apresentou.
mas me parece que Vossa Excelência, quando fez, não atentou a certas consequências. Eu acho que é extremamente perigoso nós legislarmos nesse terreno, porque aqui nós estamos começando a entrar no perigosíssimo terreno da limitação da liberdade de expressão. Eu acho que existem uma série de campos muito indefinidos e de interpretação extremamente sutil. Um projeto de lei desse tipo, conquanto bem intencionado, pode amanhã dar espaço a grandes abusos e grandes cerceamentos da liberdade de expressão, da liberdade artística. Já vi isso acontecer. Então, eu tenho certeza absoluta que, ao propor esse projeto de lei, as suas intenções foram as melhores possíveis. Mas existe na vida, na política, a chamada consequência inesperada. Muitas vezes nós legislamos uma determinada coisa, achamos que estamos fazendo uma coisa e as consequências disso futuramente são completamente diferentes e vão para terrenos que nós nunca imaginamos. Então, quando a gente começa a restringir a liberdade de expressão, pensando em abusos que realmente o são, e tenho certeza que aquilo que vinha na sua cabeça, no momento que a senhora pensou em fazer esse projeto de lei, de fato eram abusos e coisas muito negativas. Porém, ao se adentrar no terreno da limitação da liberdade de expressão, nós abrimos um campo fértil para que instituições, pessoas, governos, policiais, juízes, promotores, enfim, intolerantes, amanhã possam ir muito, muito além daquilo que a nobre vereadora imaginou. Então, por uma questão de princípio, por uma questão de defesa intransigente da liberdade de expressão, eu me oponho a esse projeto de lei. Penso que existe na legislação brasileira um arsenal absolutamente suficiente de leis que coíbem o racismo, que coíbem a manifestação de ódio racial, que coíbem o negacionismo, no caso do genocídio, por exemplo. Então, nós temos um arsenal suficiente de leis para poder, preventivamente, recorrendo-se ao judiciário e conseguindo-se uma liminar. Ou, a posteriori, punindo, nós temos o arsenal legal suficiente para coibir situações onde, de fato, haja uma ofensa grave a um grupo étnico, haja uma ofensa grave a um grupo qualquer, a qualquer grupo, inclusive opção sexual, etc. e tal, há um arsenal jurídico nesse sentido. Não devemos, no entanto, instituir mecanismos que possam amanhã ser utilizados contra a vontade do legislador, no caso, Vossa Excelência, como tantas vezes já o foram na história desse país, possam ser utilizados como uma reinstituição da censura ou de outros mecanismos que tais. Eu repito, tenho certeza absoluta que essa não era a intenção de Vossa Excelência ao apresentar esse projeto de lei, mas eu vejo o perigo de, por trás disso, nós começarmos a abrir precedentes que futuramente sejam utilizados por pessoas intolerantes, instituições intolerantes, no afã de cercear a liberdade de expressão, a liberdade de criação artística. Já tivemos, inclusive, no Carnaval, alguns anos atrás, uma absurda proibição de um trabalho belíssimo feito pelo Joãozinho 30, na Beija-Flor. Foi uma das coisas mais criativas que o Joãozinho 30 fez. Foi um carnaval de uns 10, 15 anos atrás, não me recordo exatamente quanto, em que diversos adereços tiveram que desfilar cobertos, porque a Igreja Católica, de alguma forma, se sentiu ofendida. Então, quando a gente entra nesse terreno, que é um terreno extremamente perigoso, a gente perde completamente o controle de como esse instrumento de cerceamento será apropriado. Quem vai apropriá-lo? Como ele vai ser usado? Então, eu, de fato, embora reconheça, repito, a boa intenção da nobre vereadora, sou obrigado a encaminhar
contrariamente, deixando claro que, dentro dessa minha posição, ela não é mandatória em relação aos demais membros do meu partido. Não tivemos a oportunidade de discutir essa questão, então, essa votação ela não é fechada. Mas a minha opinião pessoal é de que, de fato, esse projeto estabelece situações que futuramente possam escapar ao controle de pessoas bem-intencionadas. Para encaminhar a votação pelo bloco de esquerda, o nobre vereador Leonel Brizola Neto. Boa tarde a todos. O bloco de esquerda se posiciona no sentido para que seja vetado esse projeto de lei que tem uma censura prévia aos movimentos culturais, aos grupos sociais e étnicos e martírios de grupos. Eu sei que a vereadora teve boa intenção no seu projeto, mas, sinceramente, vereadora, a ditadura acabou há muito tempo. O AI-5 não existe mais. E esse projeto é muito abusivo. Você está cerceando o direito da pessoa se manifestar. A maneira como ele está aqui, por exemplo, a gente sequer poderia homenagear o Aleijadinho, da arte barroca. A gente sequer poderia homenagear Tiradentes. Sequer poderia homenagear Zumbi. Ou se a história não interessa, que a gente reflita sobre os erros do passado, para que não venhamos a cometer novas atrocidades, é sim importante que a população e o povo, principalmente do Rio de Janeiro, tenha consciência e saiba do que aconteceu no passado, para que não se repita os mesmos erros. Então eu peço gentilmente para que todos vetem esse projeto. Perdão. Que o encaminhamento é pela rejeição ao projeto de lei número 1600 de 2008 da vereadora Tereza Berg. Muito obrigado. Para encaminhar o novo vereador Jorge Braz, pelo PT do B. No interior da Bahia. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, no que diz respeito esse projeto, no que diz respeito à parte religiosa, eu gostaria de me pronunciar, nobre vereadora Tereza Berg, que o projeto seria simplesmente inexequível no que diz respeito à parte religiosa. Eu perguntaria o seguinte: quais seriam as lideranças religiosas evangélicas? Quem que iria dar esse ok? A Igreja Universal do Reino de Deus, o líder da Assembleia de Deus iria dar esse ok? Haveria uma consulta expressa a todos os líderes de cada denominação religiosa evangélica, por exemplo, que trabalha com a pluralidade de entendimento. A Igreja Universal poderia dizer sim e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus poderia dizer não. Como seria? Nas próprias igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus ela tem uma só liderança e poderia até definir sim ou não. As Assembleias de Deus não têm. As Assembleias de Deus são divididas em campos, cada um manda no seu campo. Não existe uma pessoa que defina, que fale pelas Assembleias de Deus. Eu estou citando só um exemplo. Assim também as igrejas batistas, presbiterianas, etc. Então, o projeto, senhor presidente, simplesmente, ainda que pese bem, nobre vereadora, a intenção da senhora, eu concordo, às vezes tem determinadas posições que ofendem determinados grupos religiosos, é verdade, a senhora tem razão. Mas ele tão somente seria inexequível, especialmente no que diz respeito à parte evangélica, que, modéstia à parte, eu entendo disso, convivo com isso há mais de 30 anos. Então, seria, nesse ponto, especificamente, inexequível. Então, por isso,
eu encaminho ao PT do B e peço aos nobres outros vereadores, vereadoras, né, que puderem, se for possível, tá, que a votação seja contrária, como colocou aqui o nobre vereador Sirquis, o vereador Brizola Neto. Tá? Assim também eu encaminho pelo PT do B, como líder do PT do B, uma votação contrária ao referido projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira encaminhar, encerrado o encaminhamento, em votação. Os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelos nobres vereadores Alfredo Sirquis, Raimon, André Gouveia Vieira e Tereza Berg. Presidência. Aqueles que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários, não. Liberada a votação. Espera aí, eu vou falar. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Declaração de voto, senhor presidente. Votaram sim 7 senhores vereadores, não 19 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto foi rejeitado. Para a declaração de voto, vai ao arquivo. Para a declaração de voto, a nobre vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, eu entendo, nós vivemos num parlamento democrático e as pessoas têm o direito de se posicionar como bem entenderem. Agora, estranhei um pouco, entendi o vereador Alfredo Sirquis, embora não concorde, eu acho que não inibe a liberdade de expressão, mas ainda, bem recentemente, esta casa aprovou um projeto do vereador Agimiro Pimentel, uma lei sancionada pelo prefeito César Maia, que não permite o uso de imagens nos desfiles das escolas de samba. Foi esta casa que aprovou. O vereador Leonel Brizola simplesmente confundiu fatos históricos com grupos sociais. Comparar o Holocausto com Tiradentes é um fato histórico, Tiradentes. Quem iria impedir alguma coisa sobre Tiradentes, alguma manifestação sobre Tiradentes, sobre o Aleijadinho? Isso é um absurdo. O senhor, infelizmente, foi muito infeliz na sua comparação e volto a dizer, infelizmente, esta casa usa 2 pesos e 2 medidas. Quando convém, se vota de uma forma. Quando não convém, se vota de outra. É isso. Lamento profundamente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de Decreto Legislativo número 340/2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que substitui o decreto número 29.131, de 24 de março de 2008, de autoria do Poder Executivo.
Os senhores vereadores Para que encaminhar. forem para encaminhar a nobre vereadora Lucinha. Depois de encaminhar essa matéria, nós votamos essa matéria em 2007. A Câmara Municipal promulgou a Lei 4.721, de 11 de dezembro de 2007, de minha autoria, que alterava o anexo 2 do Decreto 12.524, de 9 de dezembro de 93. É uma casa na Avenida Princesa Isabel, em Santa Cruz, onde reside uma senhora que tem 3 filhos. Aquela área é uma área que é dada como tombamento cultural dentro de Santa Cruz. Essa senhora necessita muito que esse imóvel possa ficar desimpedido para que ela possa vender. Ela passa por necessidades financeiras, me procurou, e eu me recordo que em 2007 eu trouxe aqui essa casa, essa demanda, e nós conseguimos votar o decreto legislativo que sustava o decreto do prefeito César Maia. Novamente, estou vindo aqui à Câmara hoje solicitar dos nobres vereadores que me ajudem a votar esse decreto legislativo, mais uma vez sustando o decreto do então prefeito Eduardo Paes, que tombou vários imóveis na área de Santa Cruz e com isso impossibilita o crescimento da região. Não havendo mais quem queira encaminhar, o projeto está em votação. Exige maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 19 senhores vereadores, não um senhor vereador. Não há quórum para deliberar, o projeto voltará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão. Em votação. Projeto de resolução número 2 de 2009, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que acrescenta e modifica dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Obras e Infraestrutura. Não havendo quem queira encaminhar em votação. Exige maioria absoluta. Os senhores vereadores forem favoráveis, votarão sim. Os contrários, não. Votação liberada.
A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores, não 1 senhor vereador. O projeto está aprovado, voltará Declaração de voto, em senhor presidente. segunda discussão, em primeira sessão. Para a declaração de voto, a nova vereadora Tereza Berg. Senhor presidente, eu acho que, mais uma vez, esta casa comete um grande equívoco. Os vereadores ficam, nesse caso, o caso da comissão, os vereadores ficam aqui votando comissões e mais comissões e mais comissões. Todos os parlamentos estão reduzindo o número de comissões. A Assembleia Legislativa tem 37 ou 38, já tem uma proposta para reduzir para 21. Aqui nós, todo dia, criamos uma comissão nova. Então, eu quero justificar o meu voto. Realmente, para constituir, criar novas comissões, eu votarei sempre contra. Muito obrigada. Atendendo à determinação regimental, já que houve quórum nesta votação, a presidência retorna ao projeto número 13 de 2009, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de individualização do medidor de consumo de água, hidrômetro em edificações multifamiliares e da outras providências. Vamos votar a emenda de número 1 da Comissão de Justiça. Os senhores vereadores que forem favoráveis deverão votar sim, os contrários, votar não. Em votação. Votação liberada. Não rejeita logo a porra do projeto. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 13 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, cede a palavra ao novo vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu queria rapidamente uma questão de ordem. Eu tive acesso aqui a um texto curto e que tem a ver com a questão de ordem que eu queria fazer aqui ao vereador Reider e à vereadora Lucinha. O texto que eu recebi é um texto que diz o seguinte: uma comissão de vereadores do Distrito Federal, composta dos parlamentares Raul Brunini, Armando da Fonseca e Sami Jorge, irá a São João de Meriti para verificar em loco a situação de desperdício de água tratada naquele município e que serve para abastecer a capital do país. Os vereadores acreditam que está havendo algum desvio desta água e que a população do Rio está sendo prejudicada. Esse artigo aqui foi publicado 50 anos atrás no Jornal do Comércio, do dia 5 de maio de 1959. Antes da doutora do Guandu. Mas eu fiquei sabendo que um grupo de vereadores estaria organizando uma visita à CSA sexta-feira. Eu não fiquei sabendo. Eu acho que era importante que os vereadores que marcaram essa visita, do microfone, comunicassem a todos os vereadores. A direção da CSA convidou os 51 vereadores para visitar a CSA. Então, se alguma visita foi agendada, eu acho que ela tem que ser comunicada a todo mundo, do microfone, para quem quiser ir fazer essa visita. Então, se for verdadeira essa notícia, publicada não há 50 anos, mas nesse momento, que os vereadores pudessem comunicar a todos da veracidade dessa informação. Pela ordem, senhor presidente. A presidência, antes de encerrar a presente sessão... Pela ordem. Só para complementar a observação do Adilson. A visita a Thyssen, eu também não sei quem marcou e quem marcou, eu também peço para que comunique a todos.
eu sugiro que seja diferente. Eu sugiro que não seja num dia marcado, porque tem muita polêmica em cima dos trabalhadores chineses, que ninguém sabe de que forma estão trabalhando e quantos são. Então, eu prefiro que a Câmara Municipal, através do líder de governo, faça uma visita sem marcar, de forma que nós possamos ir à ThyssenKrupp sem marcar, para pegar de surpresa, saber exatamente como eles trabalham no seu dia a dia, sem marcar. A presidência dá conhecimento ao plenário que hoje, a partir das 18 horas, haverá a solenidade de entrega de moção em homenagem ao Dia do Trabalhador, de autoria do novo vereador Cristiano Girão. Antes de encerrar a presente sessão, convoque a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.